Olá, colegas da Gastroenterologia. Estamos aqui hoje para mais um Gastro em Foco. Sejam bem-vindos. Esse é o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Hoje nós temos um tema que é da maior importância, que é a esofagite eosinofílica. Inclusive, nós vamos comentar detalhes sobre o nosso consenso sobre esofagite eosinofílica, aos auspícios aqui da Federação Brasileira de Gastroenterologia, que será publicado provavelmente em junho ou em julho. Para discutir esse tema de hoje, eu trouxe aqui duas das maiores expressões na esofagite eosinofílica no Brasil, que é o Dr. Décio Chinzon, doutor em gastroenterologia pela USP, e o professor Joaquim Prado Moraes Filho, professor associado de gastroenterologia da USP também. Então, vamos começar o nosso podcast de hoje ressaltando a crescente incidência e prevalência da esofagite eosinofílica, e esse é um aspecto que tem se verificado em todo o mundo. Os motivos são vários, além do fato de ser uma doença mais conhecida, portanto, mais diagnosticada, existem alguns fatores, como, por exemplo, as mutações que vinham ocorrendo no leite de vaca, por exemplo, do tipo A1, a beta-caseína, que tem um potencial imunogênico muito maior do que aquelas vacas que produzem leite do tipo A2, por exemplo. Só para exemplificar as alterações do meio que podem estar contribuindo para esse crescente aumento na incidência e prevalência da esofagite eosinofílica. Mas vamos começar aqui, então, com um pouco da epidemiologia. Dr. Décio, onde é que é mais frequente a esofagite eosinofílica? Em que paciente? No homem branco, fundamentalmente, né? Pelo menos na segunda, terceira década, é onde você tem uma maior prevalência da doença, principalmente se ele tiver história de atopia, se ele tiver história de alergia. Isso aí são fatores, história genética, e são fatores importantes, são fatores de risco importantes no desenvolvimento da esofagite eosinofílica nos pacientes. Então quer dizer que precisa haver uma predisposição genética também para o desenvolvimento da doença. Não basta só a interferência do meio ambiente. Eu acho que, na realidade, é um fenótipo, né? Fenótipo é o genótipo, que é a doença, mais o meio ambiente. A interação dos dois que efetivamente acaba levando o indivíduo a desenvolver ou não o quadro de eosinofilia esofágica. Professor Décio, podia aproveitar e já definir ou conceituar o que seria esofagite eosinofílica? É uma doença imunoalérgica causada pela exposição de alguns elementos que provocam uma atração dos eosinófilos como parte de um processo inflamatório para o esôfago. Então, em linhas gerais, é isso que a gente pode definir a doença eosinofílica, uma doença de cunho imunológico, fundamentalmente. É exatamente isso que o professor Décio falou, a doença do tipo inflamação tipo 2, né, está relacionada ao TH2, e a mesma inflamação que ocorre na asma, na rinite com polipose nasal, na dermatite atópica. Pois não, professor Prado? Não, só lembrando um detalhe que existe uma necessidade de contagem de eosinófilos, que é o que caracteriza bem a esofagite eosinofílica. Essa condição imunomediada tem desregulação inflamatória, etc., mas é o número de eosinófilos igual ou maior que 15 por campos de grande aumento é que caracteriza o que o professor Décio falou. Sim, eu acho que, na realidade, o diagnóstico é uma tríade, né? É a junção da disfunção esofagiana, fundamental disfunção esofágica, caracterizada por, normalmente, disfagia, ou entalo, ou queixa até de dor torácica que o paciente pode ter, somado efetivamente a esse dado que o professor Joaquim Prado falou muito claramente, que na biópsia você tem que ter mais de 15 eosinófilos,
mas é importante, é fundamental que a gente coloque também dentro desse bojo diagnóstico os diagnósticos diferenciais, porque a eosinofilia esofágica ela não está somente relacionada à esofagite eosofílica. Existe uma série de outras situações clínicas que podem mimetizar essa situação e elas devem ser observadas principalmente quando existe dúvida do ponto de vista tanto do diagnóstico como na evolução do tratamento, se o paciente não evolui bem, alguma coisa desse tipo, que chama a atenção para, eventualmente, o diagnóstico não ser esofagite esofílica e ser alguma outra situação clínica que mimetiza. Então, quer dizer, antes da gente fechar o diagnóstico de esofagite eosinofílica, tem que excluir outras causas de eosinofilia esofágica, como, por exemplo, a calásia. Sim. Como, por exemplo, doença do refluxo gastroesofágico. A própria doença do refluxo, eu acho que é importante, né? Na realidade, muitas vezes a grande dúvida que o indivíduo tem, porque elas podem ocorrer, né? Cerca de 20% dos pacientes que têm esofagite esofílica também são portadores da doença do refluxo, então esses dados são importantes nesse diagnóstico inicial. Professor Prado, o professor Décio falou em disfagia e impactação, mas o quadro clínico é igual para todos os pacientes? Não, o quadro clínico não é igual, e vale dizer, já que a gente mencionou os 15 eosinófilos, igual ou maior que 15 eosinófilos por grama, porque o quadro clínico não tem relação com a gravidade histológica, quer dizer, a suspeita clínica leva à biópsia, leva à contagem de eosinófilos, mas esse número, uma vez caracterizada a esofagite eosinofílica, não tem relação direta com o quadro clínico. O quadro clínico se relaciona com, primeiro, essa inflamação da mucosa esofágica, que é importante, e a disfunção motora que ocorre em consequência. E com isso, cerca de 70% dos pacientes começam com disfagia. E 30% já tendo impactação. Mas é muito importante nessa caracterização da disfagia e a impactação que pelo menos uma condição atópica costuma acontecer com esses pacientes. Quer dizer, alergia alimentar, por exemplo, asma, rinite alérgica, etc. Essas coisas levantam fortemente a suspeita da esofagite eosinofílica. E um detalhe que eu acho que valeria a pena já acrescentar, que o Dr. Décio mencionou muito bem, a doença do refluxo muitas vezes anda junto. E o paciente com eosinofilia esofágica pode ter pirose, pode ter regurgitação, pode ter dor torácica, que são manifestações características da doença do refluxo. E as duas, às vezes, andam juntos e outras vezes elas não andam juntos, mas os sintomas e as manifestações clínicas são as mesmas. Nas crianças, professor Prado, é diferente? Pode ter dor torácica, pirose? Como é que é na criança? Eu não tenho experiência com as crianças, mas a nossa diretriz, estudando, mencionou que o quadro clínico das crianças pode ser diferente, sim. Tosse, muitas vezes, é a caracterização, outras vezes é dor, e assim por diante. Somado a isso, o déficit de crescimento, a criança é muito irritadiça, não se alimenta bem, ou seja, mostra uma série de sinais que a criança exterioriza de alguma maneira que algo não vai muito bem. Inclusive alterações psicológicas, né, por conta da dificuldade na alimentação, né? O professor Décio, o senhor falou da endoscopia, que é importante para o diagnóstico, mas quantas biópsias a gente deve colher do esôfago para ter mais precisão? Isso está muito bem estabelecido, os estudos mostram que quanto maior o número de biópsias, maior é a probabilidade de você efetivamente fazer o diagnóstico. Hoje em dia está estabelecido que são 6 biópsias, sendo 2 distais, 2 médias, 2 proximais, porque a gente tem que entender que a doença eosinofílica ela pega o esôfago na sua totalidade. Ela não fica só na parte distal, ela pega na parte média, na parte superior. Eu só recomendo que quando você faz a biópsia distal, guarde os 5 centímetros distais e não fazer a biópsia lá. Acima desses 5 centímetros distais,
porque ali é uma região muito contaminada, inclusive se ele tiver refluxo, ele pode ter eosinofilia ali, então é melhor você pegar uma área, vamos dizer assim, que seja mais característica, que caracterize melhor a possibilidade de que esses 15 eosinófilos que você está pegando realmente são da esofagite eosinofílica. Onde fazer as biópsias? O mais importante é fazer as biópsias onde você observa maior, maior número de lesões, ou maior alteração do ponto de vista endoscópico. Esse é o melhor lugar para você biopsiar os pacientes com esofagite eosinofílica. O professor Prado falou dos achados clínicos. E quais são os achados endoscópicos? Professor Décio. Bom, são alguns achados endoscópicos. São a tecleização, que são aquela formação de anéis, os sulcos longitudinais, os exudatos, os abscessos eosinofílicos. Esses são elementos que lembram demais que aquele paciente é portador de esofagite eosinofílica e, obviamente, uma condição agravante, que é a estenose, que pode estar acompanhando esses quadros endoscópicos. Eu tenho um ponto que eu acho que valeria a pena o Décio comentar, que é eventualmente o resultado normal da endoscopia mesmo e diante da suspeita. Eu acho que essa colocação do professor Prado talvez seja a colocação mais importante dessa conversa. A relação médico-paciente, principalmente o endoscopista, conversando com o paciente para ver se ele tem sinais clínicos de disfunção esofágica, é fundamental. Porque se ele, na entrevista com o paciente, obtiver esse tipo de dado, mesmo que o esôfago seja normal, é importante que ele faça as biópsias rotineiras, como se fosse esofagite eosinofílica. 2 distais, 2 proximais e 2 médias. E também não esquecer também um detalhe, professor Gerson, é que quando você faz endoscopia no paciente que pela primeira vez, é importante que você biopsie o estômago e o duodeno, em razão do diagnóstico diferencial com gastroenterite eosinofílica. Então, vocês estão dizendo que mesmo que a endoscopia seja normal, se o paciente tiver clínica sugestiva, tem que biopsiar o esôfago. Minha opinião é mandatório. Muito bem. Vamos passar agora um pouquinho para o tratamento, né? Professor Prado, quais são as possibilidades de tratamento na esofagite eosinofílica? Olha, de maneira geral, assim, abrangendo todos os aspectos, tem um tratamento farmacológico. Esse tratamento farmacológico são corticoides tópicos, como, por exemplo, a budesonida, que a gente espreza na boca do paciente e o paciente deglute. Esse produto, imagino que já exista nos Estados Unidos, mas nós não temos ainda aqui liberado pela Anvisa. Então, se usa o corticoide tópico deglutido, que é a budesonida e, eventualmente, fluticasona. Depois, dietas de eliminação empírica. São vários tipos de dieta, depois a gente vai comentar, o Décio, você mesmo, mas o fato é que é necessário uma dieta. Então, farmacológico, dieta, e nos casos mais graves, os imunobiológicos, que são representados aqui no nosso meio pelo dupilumab. Eu acho que esse é o panorama global, né? Agora, a gente tem que acrescentar também os inibidores de bomba de prótons, né? Porque eles também têm certamente, é verdade. Sobre a esofagite eosinofílica, não pela inibição da secreção ácida, mas sim por uma questão do ponto de vista de inibição de citocinas, através da inibição de uma enzima chamada eutaxina 3. Cabe salientar também que, se o indivíduo tem refluxo, o IBP também ajuda. Aí, no caso, pelo refluxo, porque o refluxo é uma das condições do refluxo. É muito, muito bem lembrado, porque a coisa começa mesmo com os inibidores da bomba de prótons e depois é que a gente vai falar nos corticoides, algumas vezes simultaneamente até. Agora, vale a pena destacar a recomendação da dietoterapia, não é? Porque são alérgenos alimentares, são fundamentais na etiopatogenia da enfermidade. Então, a gente depois pode comentar. Só complementando o que eu estava falando, existe uma dilatação do espaço
intercelular. Isso também é importante na evolução da doença eosinofílica. Então, aí no caso do BP vai ajudar em dois setores. Mas, obviamente, a ação mais importante dele é efetivamente do ponto de vista imunobiológico mesmo. O professor Prado quer comentar um pouco sobre a dietoterapia? A dieta, um comentário breve, nós podíamos dizer que tem 3 tipos de dieta. A primeira é chamada elementar. A dieta elementar, ela, na verdade, é muito, do ponto de vista teórico, do ponto de vista acadêmico, é muito perfeita, muito completa, mas essa dieta é líquida, evita proteínas, é baseada em aminoácidos, inclui vitaminas, nutrientes, que mais? Gorduras, mas acontece que o sabor não é agradável. E o que tem se observado é que a adesão é muito limitada, a aderência, a adesão dos pacientes ao tratamento. Então, a recomendação da dieta elementar é restrita. Depois, tem a dieta baseada em testes alérgicos, que são testes alérgicos, só que o problema é que os testes alérgicos são pouco precisos. Portanto, esse tipo de dieta de eliminação baseada em testes alérgicos fica comprometida pela qualidade dos testes alérgicos. Então, até agora, não temos a dieta. E, finalmente, nós temos o terceiro tipo, que é chamada a dieta de eliminação empírica, que é a tentativa gradativa de reduzir os alimentos alergênicos, né? Essa dieta de eliminação empírica, ela exclui basicamente os elementos associados a essa hipersensibilidade. Leite, trigo, ovos, frutos do mar, peixe, marisco, etc., amendoim, enfim, tem uma série de alimentos que são excluídos. E o sucesso costuma ser muito bom. A gente começa com 2 só, com leite e trigo, e depois vai acrescentando na medida em que o paciente responde. O único alerta que eu faria para dieta de eliminação empírica, que é uma boa opção, é muita atenção para a aderência, porque muitos pacientes ficam muito entusiasmados, e então começam a deixar um pouco de lado, vão provando daqui, provando dali. Então, a recomendação que se volta depois disso é muito acompanhamento do paciente. A gente tem que acompanhar o tempo todo, porque senão ele escapa e daí a alergia escapa junto e volta a funcionar os sintomas. Vale dizer, um detalhe nesse aspecto, que muitas vezes essa enfermidade, a esofagite eosinofílica, o paciente vinha com disfagia, endoscopia, não chamava atenção, o médico dava um remedinho. O fato é que algumas vezes ela tem história já mais antiga e precisa que, portanto, dentre outros farmacológicos, etc., esse fator da dieta seja acompanhado de perto. Professor Décio, o senhor já comentou sobre o inibidor de bomba protônica. E o corticoide, o imunobiológico? Eu, particularmente, gosto muito de corticoide. Tem a fluticasona e a budesonida, como o professor Prado já colocou, sendo a budesonida um pouco superior à fluticasona. O importante na fluticasona é não usar o espaçador, porque normalmente pessoas que usam fluticasona, eles usam para asma, então eles jogam o produto dentro do espaçador e aspiram. Aqui não vamos aspirar, nós vamos deglutir. Então, nós vamos usar 2 puffs de 8 horas, ou 3 puffs de 12 existem algumas variações aí. E é importante que depois que ele utilize o puff e degluta, ele não engula, não tome água, não se alimente. A única coisa que ele faz é lavar a boca, né? Lavar a boca para evitar infecção oportunística. Já a budesonida, a gente usa 1 miligrama de 12 em 12 horas. Então, ela vem numa cápsula. Aqui, por enquanto, não tem uma forma holodispersível, não tem uma outra forma de alta densidade. Essas formulações líquidas que são, essas formulações, tanto comprimido quanto líquida, que estão fora do Brasil, elas vão ajudar muito, acredito que no resultado clínico desse tratamento. Então, a gente mistura o conteúdo que vem dentro da cápsula
tem de 400 e 200 miligramas, soma duas de 400 com uma de 200, faz 1 grama, coloca naquele copinho de café normalmente, coloca mel, coloca melaço, mistura com um pouquinho de água para também não ficar totalmente tão grosso, mas não pode deixar muito liquefeito, porque a ideia é que ele banhe o esôfago, que ele desça bem devagarzinho, porque é realmente uma ação fundamentalmente de contato. O imunobiológico é uma opção que ela tem resultados muito bons, então de 80%. O problema é que o custo dela é muito alto. Como a doença é uma doença imunoalérgica, efetivamente, o imunobiológico, em tese, seria o medicamento ideal. Então, em casos realmente que não exista resposta ao tratamento clínico, ou com IBP, ou com corticoides, ou a associação dos dois eventualmente, embora eu não tenha colocado isso em nenhuma diretriz, você associar, mas eu acho que pode ser, a gente pode tentar isso também, não tem dúvida nenhuma, aí sobra como opção, efetivamente, o biológico. Mas, como o Sr. Prado falou, é fundamental, nos casos que você tem dificuldade de tratamento, verificar a aderência do paciente à terapêutica clínica e a dieta também que for instituída pelo seu médico. Isso é fundamental. Isso é muito importante que vocês falaram, o segmento do paciente, porque o que se recomenda hoje é que o paciente continue em tratamento de manutenção, né, quer seja com IBP, com corticoide, com a dieta, com o imunobiológico, porque a doença tem um caráter progressivo, do estágio inflamatório para um estágio fibroestenótico, onde vai chegar onde eu quero, as complicações da doença. Então, o objetivo da manutenção é exatamente prevenir a fase fibroestenótica da doença, onde é mais complicado para o paciente. A gente poderia ficar falando aqui muito mais sobre a esofagite eosinofílica, mas o nosso tempo está acabando e eu queria fechar aqui, então, quais seriam as complicações da doença? Aí eu pergunto para os dois, cada um pode suscitar um pouquinho aí das complicações da esofagite eosinofílica. Eu vou falar uma. Impacto na qualidade de vida. Isso é uma complicação. Impacto na qualidade de vida é algo realmente marcante nesse paciente, por isso que é fundamental que esse paciente entenda que a doença é uma doença crônica e que ele vai ter que tomar cuidado e fazer uso de medicamentos, eventualmente de dieta, a vida inteira. Então, essa, para mim, é uma situação que realmente eu considero uma complicação muito importante da doença. Isso é importantíssimo, porque, inclusive, os doentes começam a desenvolver quadros psicológicos, ansiedade, depressão, por conta da qualidade de vida alterada. Professor Prado, outras complicações? Eu concordo plenamente, só para lembrar que a inflamação esofágica leva a alterações estruturais, com esses eosinófilos, que são irreversíveis. Então, são várias: impactação alimentar, desmotilidade esofágica, o que vem complicar o quadro, alterações da motilidade semelhantes à acalásia, etc. Porque tem outras que não vale nem a pena a gente deter aqui. Aspiração pulmonar é muito raro, perfuração de esôfago é muito raro, mas, finalizando, a inflamação esofágica leva a alterações estruturais que são irreversíveis. Fibrose tecidual e todas as complicações, e daí entra o que o professor Décio mencionou, a qualidade de vida já começa a se deteriorar. Bom, pessoal, a gente está aqui no nosso tempo. Eu gostaria de pedir ao professor Décio e ao professor Prado uma mensagem final para a gente poder encerrar esse podcast que, infelizmente, foi rápido demais. Inicialmente, agradecer o convite da federação, agradecer ao professor Gerson pela moderação, sempre fantástica. Eu acho que a minha mensagem é: a relação médico-paciente, nesses casos, é fundamental. Nessa relação médico-paciente, cabe ao médico, obviamente, explicar com detalhes a doença, a importância da doença, as consequências da doença, mas cabe também ao paciente participar do problema e não colocar isso somente na responsabilidade do médico. Então, ele tem que entender que, se ele não colaborar com o tratamento, ele vai complicar. Não tem milagre no tratamento da esofagite eosinofílica. Ela tem, fundamentalmente, conscientização
e cooperação. Eu agradeço à Federação Brasileira de Gastroenterologia a oportunidade de participar com 2 colegas ilustres sobre esse tema, e eu só lembraria, ao final, que existe um aspecto psicológico que é muito importante, que é a hipersensibilidade visceral. O paciente que passa um grãozinho pelo esôfago normalmente, quando ele tem esofagite eosinofílica, ele tem hipersensibilidade e, portanto, aquele mesmo grãozinho dá um espasmo e o paciente tem sintomas. E, portanto, nessa aproximação médico-paciente, lembrar que nós temos um aspecto psicoemocional para ser considerado também. Muito bem, né? Eu queria agradecer à FBG o convite também e, sobretudo, agradecer a esses momentos que passamos aqui juntos, professor Décio, professor Prado, que sempre muito prazeroso estar com vocês discutindo aqui não só a medicina, mas, em função da nossa amizade, temas da vida também. Muito obrigado aí a todos, colegas, até a próxima. Um abraço.